Olá, seja muito bem-vindo à Literatura Falada, que hoje traz uma curiosidade literária e também histórico-social sobre o romance O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Você sabia que o Cortiço do Aloysio Azevedo foi inspirado em um cortiço que realmente existiu na cidade do Rio de Janeiro? Sim, é o Cabeça de Porco. Na virada do século XIX e XX, o Rio de Janeiro ele era um espaço, era a capital federal e era uma cidade bastante aberta às novidades da Europa, aos costumes, às tecnologias, mas era também um espaço com muita desigualdade socioeconômica. E muitas pessoas, muitos trabalhadores, trabalhadoras, ex-escravos, imigrantes, não tinham condições de morar em lugares adequados, então eles acabavam morando em cortiços. E os cortiços acabaram sendo uma espécie de ameaça para quem tinha mais dinheiro, porque devido às condições insalubres de vida, acabava sendo um lugar de onde vinham muitas doenças, de onde poderiam surgir muitas doenças tropicais, e também era um lugar de bastante violência, então poderia partir de lá várias situações que ameaçassem, né, as pessoas que tinham aí uma melhor condição de vida. Então, o Cabeça de Porco, ele tinha uma situação ele tinha alguns traços muito peculiares. Primeiro, a fachada do cortiço tinha uma estátua, e essa estátua era de uma enorme cabeça de porco, e essa cabeça de porco ficava em cima de uma arcada, que lembravam os arcos greco-romanos. E isso ficava na rua Barão João Félix, número 154. Eu consegui algumas imagens na internet, são imagens assim que não têm uma boa qualidade devido ao tempo que possuem, mas valem a pena que a gente dê uma olhada. Bom, como eu disse, os cortiços eram vistos como espaços perigosos, né? E de onde brotava violência, doenças, enfim. E espaços como Cabeça de Porco começaram a preocupar as pessoas mais ricas. O Cabeça de Porco, para você ter uma ideia, ele chegou a abrigar 4.000 pessoas. E ele foi alvo de um processo de higienização. Sim, no dia 26 de janeiro de 1893, o prefeito Cândido Barata Ribeiro mandou um grupo de policiais para destruir cada uma das residências. Isso ocorreu 3 dias depois dele enviar uma carta pedindo a desocupação imediata de todo o local. De acordo com o historiador Sidney Chalub, a ação dos agentes públicos começou às 18 horas, que foi quando as tropas se colocaram na frente do cortiço. E às 19h30 a operação foi deflagrada, que foi quando os agentes públicos invadiram o cortiço, fechando a entrada principal. Um outro grupo de agentes teria se encaminhado para a parte do fundo do cortiço, pois a ideia era não deixar que ninguém saísse com nada de lá de dentro, né? A ordem era para destruir tudo que estava lá. A demolição teria tido início na parte esquerda do cortiço, que já havia sido interditada há mais de um ano devido ao seu caráter potencialmente insalubre. Depois eles foram para a parte direita, que ainda tinha muitos moradores, e dizem os relatos que as pessoas saíam tentando carregar algum documento, arrastando o colchão, arrastando os filhos, enfim, uma situação terrível, né? E na manhã do dia 27, tudo era escombros. Esse foi um dos primeiros episódios da campanha de higienização da cidade do Rio de Janeiro na virada do século XX, né? Porque a ideia era fazer do Rio uma cidade mais planejada, que lembrasse de alguma maneira a capital francesa, Paris. O que fazer com os habitantes desse espaço era para as autoridades uma questão secundária, né? E muitos, então, não podendo morar na parte central do Rio, acabaram, então, indo para os morros, onde ergueram suas casas, seus barracos, enfim, dando origem às favelas. E o romance do Aloysio Azevedo, O Cortiço, retrata muito bem essa disparidade, né, entre grupos, né, mais ou menos privilegiados, embates, a violência e toda a situação de miséria plena, né, a que essas pessoas estavam submetidas. É um livro interessante, que vale muito a pena ser lido, apesar de ser extenso, é uma leitura que flui de maneira muito interessante e eu recomendo. Se gostou, deixa o seu like e até o nosso próximo encontro.